Olá, tá aprendendo a fazer um TCC? Neste vídeo vou te explicar o que é uma citação e o que são as referências. O que é uma citação? A citação é a inclusão no seu trabalho de uma informação que não é sua. Você colheu essa informação e colocou no seu trabalho. Para que serve a citação? A citação serve para dar suporte ao seu trabalho. Todo trabalho científico parte de um conhecimento já existente. Então, as citações servem para dar argumentação, suporte ao seu trabalho. Mas eu posso fazer um trabalho somente com citação? Não posso. Por quê? Todo trabalho científico também exige um mínimo de originalidade. Você tem que trazer um aporte para a área do conhecimento, uma reflexão nova, um novo argumento, um novo dado. Então, todo trabalho científico ele tem que ter citações e uma originalidade também, um aporte novo. Eu posso fazer citação de forma livre? Não, existem regras de padronização. As normas mais conhecidas aqui entre nós são a APA e a ABNT. A APA é da American Psychological Association, muito utilizada nos Estados Unidos e nos países latino-americanos de língua hispânica. Aqui no Brasil se usa mais a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Se a sua faculdade não exigir, você pode adotar a norma que quiser. Porém, você tem que adotar a norma no trabalho inteiro, não pode mesclar a norma da ABNT, por exemplo, com a norma da APA. A ABNT, ela adota para a citação dois sistemas, o sistema autor-data e o sistema de nota de rodapé. Da mesma forma, você pode optar por um ou por outro, mas tem que seguir no trabalho inteiro. Se você optou por nota de rodapé, você só vai utilizar a nota de rodapé. Se adotou autor-data, vai só utilizar autor-data. Mas tem que conferir com a sua instituição se ela exige um ou outro. Quais os tipos de citação que existem? Existe a citação direta e uma citação indireta. O que é uma citação direta? É uma citação que você faz igualzinho na obra consultada. Ela é idêntica. E a indireta é uma citação que você faz com as suas palavras. Você colhe a informação e coloca no seu texto com as suas palavras. Vamos aos exemplos? Lembrando aqui que se você colocar uma informação no seu trabalho que não é sua e não citar a fonte, você vai estar cometendo plágio. E plágio é regulado por lei, é crime. Mas se você colocou ali aquela informação e deu o devido crédito ao autor, colocando as informações de forma correta, não haverá plágio, aí não precisa se preocupar. Aqui eu trouxe 3 exemplos segundo o sistema autor-data. No primeiro exemplo, eu tenho uma citação direta longa. A citação direta ela é dividida em longa e curta, porque as regras são diferentes. O que é uma citação direta curta? É aquela em que em seu trabalho não ocupa mais do que 3 linhas. É o meu segundo exemplo aqui. Tem 3 linhas. É uma citação curta. E a citação longa é aquela em que em seu trabalho ocupa mais do que 3 linhas. Aqui tem um exemplo de uma citação longa, direta, longa. A citação indireta, que é aquela que você faz com as suas palavras, não importa o tamanho. Aqui tem um exemplo. Aqui tem 1, 2, 3, 4 linhas. Mas pode ter 1, 2, 3, não importa o tamanho, a forma de fazer vai ser a mesma. Aqui no primeiro caso, que é uma citação direta, longa, que é aquela que eu copiei textualmente a obra consultada, ela vem destacada do meu parágrafo, separada por um espaço a mais do parágrafo anterior e do posterior, tem um recuo da margem esquerda de 4 centímetros, é alinhada à direita, o tamanho da fonte é 10, enquanto que do meu texto normal é 12. O espaçamento entre linhas é 1, enquanto do meu texto normal
é 1,5. No final da citação, eu coloco autor, ano e página. Toda citação direta, ela obrigatoriamente indica a página. A citação indireta é facultativa a indicação da página. Mas lembre-se, você indicar a página, você deve fazer um trabalho inteiro. Toda vez que você fizer uma citação indireta, você terá que indicar a página. Esse destaque aqui em amarelo é somente para fins didáticos. Seu trabalho não pode ter destaque colorido. Será apenas feito em letras pretas no fundo branco. Aqui estão os exemplos do sistema de nota de rodapé. As citações que eu coloquei aqui são as mesmas lá de cima. A primeira é uma direta longa, a segunda é uma direta curta e a terceira uma indireta. Ao invés de indicar autor, data e página, eu vou colocar uma nota de referência. A nota de referência, ela é feita em números arábicos, começando do 1, em ordem sequencial até o final do trabalho. Não é por capítulo, por seção. Começa do início do trabalho e vai até o final sequencialmente. Aqui eu coloquei a nota de rodapé e lá embaixo eu tenho que indicar a fonte. Essa indicação na nota de rodapé é mais completa, porque lá no sistema autor-data você só indica o autor, o ano e a página. Aqui não, aqui tem uma indicação completa da obra consultada. E o que são as referências? As referências é a indicação de todas as obras que você consultou e que utilizou no seu trabalho. Toda vez que você fizer a citação, tem que constar lá na lista de referências a obra consultada. E só pode constar dessa lista de referências aquilo que você citou no seu trabalho. Se por acaso você tiver lido um trabalho, consultou, mas não citou, ele não pode constar da lista de referências. A lista de referências segue em ordem alfabética pelo último sobrenome do único autor ou do primeiro autor. Vem alinhada à esquerda e não é justificado. O espaçamento entre linhas é 1 e há um espaço entre uma referência e outra. Ela segue aqui em ordem alfabética. Como se faz cada referência? Aí vai depender do tipo do meio consultado. Se é um livro, se é um artigo, se é revista, se é na internet, um blog, se é um vídeo, se é uma entrevista. Então, há regras específicas e para cada um. Geralmente, no livro, por exemplo, no artigo, começa pelo nome do autor, depois o título da obra ou do capítulo, aí vem destaque em negrito. Edição, volume, se tiver, a cidade e as páginas. E aí? Espero que tenha ficado um pouco mais esclarecido para você o que é uma citação e o que são referências. Se você tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, deixe aqui nos comentários. Um grande beijo e até a próxima!